pessoal, prezados amigos, dando continuidade ao nosso treinamento, ao nosso curso de seguro residencial, vamos continuar falando de coberturas adicionais. Nós falamos no final do último vídeo, do vídeo anterior, sobre alagamento e inundações. Nós temos uma cobertura que chama vazamentos e tubulações. Caso a seguradora não cubra dentro da cobertura de alagamento que nós falamos no vídeo anterior, então a opção que você tem para oferecer para o seu cliente é esta cobertura, onde ele vai cobrir justamente os danos materiais de origem súbita, involuntária, de derrame ou vazamento de água, por rompimento das tubulações ou encanamentos de instalações fixas ou reservatórios. Então vocês veem que uma cobertura vai complementando a outra. Por isso que nós chamamos o seguro residencial como um seguro de multirrisco, ou seja, dentro de uma mesma apólice você tem condições de desenhar e de montar um seguro residencial de acordo com a necessidade de cada cliente. Bem, outra cobertura para quem mora em rotas de aviões, não precisa ser especificamente em rota, Todo mundo viu o que aconteceu em Santos, quando caiu aquele avião em Santos, com o candidato a presidente, na eleição para presidente, o Eduardo Campos, o estrago que fez no quarteirão onde caiu aquela aeronave. Todos os imóveis naquela redondeza que contratou queda de aeronaves no seu seguro residencial, teve todo o seu amparo, teve todos os prejuízos indenizados. Então a queda de aeronave é uma cobertura que você oferece para o seu cliente caso caia algum objeto aéreo, espacial ou qualquer objeto em cima da sua residência. Seja ele avião, seja ele os componentes do avião, seja ele o pneu do avião, a turbina do avião, ou seja, qualquer objeto proveniente de alguma aeronave tem todo o amparo desta cobertura. Inclusive, se cair próximo, explodir e afetar a sua residência, que foi o caso lá do avião, não só lá como aquele que caiu da TAM, que caiu em São Paulo também, então todas as residências ali, elas tiveram um amparo por essa cobertura de queda de aeronave, ok? Bom, impacto de veículo terrestre. Que tipo de veículo eu estou amparado caso ele venha colidir com a minha residência? Então eu estou colocando aqui do lado, vocês vão vendo que toda a cobertura eu coloco sempre um videozinho do lado para você ver como funciona a cobertura. Se o carro bate no muro, derruba o muro, derruba a parede da minha sala, como vocês estão vendo do lado, se ele provoca qualquer dano no meu imóvel ou no imóvel do seu cliente, que você vendeu o seguro e incluiu essa cobertura, ele tem todo o amparo dos prejuízos, ou seja, ele vai ser indenizado pelos prejuízos causados por esse veículo terrestre. Seja ele de motor mecânico, seja ele por animal ou até por ele próprio, bicicleta, moto, charrete, cavalo, trem, ou seja, qualquer veículo terrestre em movimento bateu na sua residência, você está amparado por essa cobertura, ok? Cuidado com a cláusula de exclusão aqui também, cuidado. O carro da família batendo na casa, a maioria das seguradoras coloca como exclusão, ou seja, eu estou com o meu muro lá meio capengando, eu preciso dar um jeito nele, eu vou lá, bato o meu carro, derrubo o muro e entro com um sinistro de pedido de indenização. Não é justo, isso é fraude. E ela está dentro da maioria das seguradoras, está dentro da cláusula de exclusão. Então o veículo próprio da pessoa, da casa ou de alguém que mora na residência está dentro da exclusão, seja ele parente crescente ou decrescente. Então muito cuidado, oriente seu cliente de que o impacto tem que ser involuntário de pessoas que não tem nada a ver com a sua família. E agora vamos falar do RCF. Se você estudou o curso de automóvel, nós vimos que de automóvel você tem a responsabilidade civil, que é danos contra terceiro. Dentro do seguro residencial, a coisa não é diferente. Ou seja, lá dentro do RCF, que é a responsabilidade civil familiar do seguro residencial, ele cobre também os danos materiais, os danos corporais e os danos morais causados em pessoas. E quem
são as pessoas que estão amparadas nessa cobertura. O segurado que mora na residência, o cônjuge, os filhos, os animais e os filhos. Ou seja, qualquer um desses itens, dessas pessoas, que causarem um prejuízo para terceiros, desde que não seja da família, a seguradora garante a indenização caso a pessoa o segurado venha a ser responsabilizado por uma dessas pessoas a pagar uma indenização de algum prejuízo causado. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Vocês veem que aqui do lado nós estamos mostrando inclusive cachorro. O cachorro, se ele sair do seu quintal e morder uma criança lá fora, uma pessoa lá fora, ela tem todo o direito de entrar com um pedido de indenização, inclusive por danos corporais e danos morais. Então, muito cuidado na contratação desta cobertura. Não é uma cobertura cara, ela é extremamente barata dentro de um seguro residencial e vale a pena ser incluída em qualquer pacote, em qualquer desenho do seguro residencial. Então, responsabilidade civil familiar, ela é uma cobertura essencial e fundamental dentro de um seguro residencial. Outra coisa, o teu filho chuta uma bola, quebra a vidraça do vizinho, está amparado por essa responsabilidade. O teu filho vai no supermercado, pega o carrinho, sai disparado no corredor do supermercado, tromba com uma gôndola lá de perfumes importados ou bebida importada, o gerente do supermercado chama, você é o pai da criança, olha, o teu filho deu um prejuízo no supermercado aqui de R$8.000, ele quebrou perfumes importados. Ele vai entrar com uma ação contra você e a responsabilidade civil familiar vai te indenizar em cima desse prejuízo causado pelo seu filho. Olha que cobertura bacana que tem para ser contratado dentro de um seguro residencial. É muito bacana o RCF. Os danos corporais, eu citei alguns exemplos, e os danos materiais também, que é chutar uma bola. Quer ver o que acontece muito dentro de um seguro residencial? Geralmente nas calçadas as pessoas colocam aquelas lixeiras e uma pessoa vem correndo de bicicleta, tromba com essa lixeira, se machuca, a pessoa está andando na rua, bate a cabeça, se machuca, fere, ele vai entrar com uma ação contra você. A tua calçada pode ter um buraco, a tua calçada pode ter uma elevação, a tua calçada pode estar molhada na hora que alguém passa e cai uma pessoa grávida, uma criança, uma mulher. Tudo isso aí causa prejuízo a terceiros. E a responsabilidade civil familiar está ali para cobrir todos esses danos, inclusive do empregado. Vamos supor que a tua empregada doméstica está limpando um vaso na janela, o vaso cai e pega uma pessoa que está passando lá embaixo na calçada. Ela entra com uma ação judicial contra você, porque a empregada é sua, estava trabalhando na sua residência, a responsabilidade civil familiar é que vai te ajudar. Só que para isso tem que ter uma ação ou um acordo de anuência da seguradora, ou seja, a pessoa diz, olha, eu vou entrar com uma ação contra você. Não precisa que eu fale com a minha seguradora, a gente faz um acordo e ela vai te indenizar. Se a seguradora aceitar o acordo e você ficar comprovado que é culpado realmente, que ele tem direito e não está em nenhuma cláusula de exclusão, tranquilamente a seguradora vai liberar essa indenização para você, ok? Ou às vezes ela vai exigir que seja feito de forma judicial. Aí nesse caso você tem que ser julgado e condenado e a seguradora vai bancar até o valor que você contratou em cima disso aí. Dá uma olhada numa reportagem que tem aqui. Então é muito importante você orientar o cliente para fazer também uma responsabilidade civil familiar dentro do seguro residencial. Outra cobertura, o desmoronamento, né? Quando cai paredes, cai vigas, né? Isso aí, ela pode ser total ou parcial e ela exige um laudo técnico. Então não vai fazer essa contratação de desmoronamento nem oferecer para o seu cliente achando que qualquer parede que cair vai ter indenização do prejuízo. Cuidado porque eles vão chamar um engenheiro, vai ter que ter laudo médico, se for algum problema de engenharia, estrutural do prédio, alguma infiltração de água, alguma coisa que está provocando aquilo lá, foi um assentamento mal feito, sem alvará, sem liberação da prefeitura, tudo isso aí vai ser declinado. Então muito cuidado na cobertura de desmoronamento. Eu aconselho a fazer realmente onde tem muita necessidade, caso contrário, não é uma cobertura simples para se abrir sinistro, ok? A fumaça é aquilo que eu falei, se ela não estiver dentro da base, que é uma contratação que pode ser feita para evitar prejuízo com fumaça proveniente de fogo de fora que venha para dentro da residência.
A cobertura de vidro e mármores é muito interessante fazer essa contratação desde que ela seja feita por necessidade. Não adianta fazer contratação de cobertura de vidro e mármore se a pessoa não tem mármore nem vidro na casa dela. Ou vidro apenas na janela, que a franquia, de repente tem uma franquia nesta cobertura e o valor da franquia dá tranquilamente para você, o seu cliente substitui o vidro ou até alguma peça de mármore que ele tem. Agora, se for uma casa bastante chique, onde tem bastante portas de vidros, aquelas portas blindadas, né, blindex, né, que o pessoal chama, box de banheiro com blindex, ou seja, numa estrutura de imóvel onde tem muito material de vidro e mármores, então é aconselhável fazer esse tipo de cobertura, porque eles cobrem vidro que integram a construção, espelhos fixados, tampos de mesa, instalação provisória de vidro ou vedação, aparadores de mármores ou granitos, tampos de mesa e granito ou de mármore e bancadas. Tudo isso daqui pode estar dentro da cobertura, vai depender da seguradora e das condições gerais de cada um. Então fique atento dentro desta cobertura. Quebra por imprudência, por acidente, tudo está coberto por esta cobertura. Então ela é importante, aonde tem muito vidro, muito mármore, ela é extremamente importante e você deve oferecer para o seu cliente. E dentro da responsabilidade civil familiar, existe também uma outra cobertura de responsabilidade civil, que nesse caso aqui é de empregados, ou seja, você pode incluir dentro de um seguro residencial, olha que bacana que é, como que é, né? Essas apólices de multirrisco, como é interessante que você pode fazer as adaptações dentro da mesma apólice. Você pode incluir a responsabilidade civil de empregados. E o que ele vai cobrir no empregado? Morte acidental ou invalidez por acidente. Se o teu empregado morre dentro da sua casa, como fica? Se ele cai, escorrega numa escada, num sobrado, ele escorrega, cai no elevador do seu prédio, ele escorrega, cai e fica inválido, perde as duas pernas, ou dá um problema na coluna e ele fica com a coluna cervical comprometida, ele não pode mais trabalhar, ou explode uma panela de pressão, ele fica cego, não pode mais enxergar, vamos dizer assim, fica totalmente sem visão, que é a invalidez, pela tabela SUSEP, considerada invalidez total e permanente. Como que fica? Como que você fica diante dessa situação? Responsabilidade civil empregados. Essa é uma contratação que não é muito cara e é uma contratação também bacana para você incluir no seguro do seu cliente, ok? Bem, eu vou deixar para o outro vídeo uma cobertura que ela demora um pouquinho e dentro dessa cobertura nós vamos falar também da assistência 24 horas. Então, eu te espero no próximo vídeo, ok?